Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu tô aqui de novo para contar mais uma história da Bíblia. E vocês já sabem, todas as histórias que estão escritas na Bíblia são verdade. Olha só, vocês já conseguiram alguma vez pensar, tentar imaginar como é o trono de Deus lá no céu? Vocês sabem, né, que Deus está sentado num trono porque Ele é o nosso rei. Então, olha aqui, em Apocalipse, capítulo 4, nos versículos 1, 2 e 3, João, que foi a pessoa que Deus levou a ter uma visão sobre como é o céu, ele escreveu o livro de Apocalipse. E aqui, nesses versículos, ele descreve como ele conseguiu enxergar o trono de Deus. Apocalipse 4, 1, 2 e 3. Depois disso, tive uma visão, outra visão, e vi uma porta aberta no céu. E a voz que parecia o som de uma trombeta e que antes havia falado comigo, disse: "Suba aqui e eu mostrarei a você o que precisa acontecer depois disso." Num instante, fui dominado pelo Espírito de Deus e ali no céu estava um trono com alguém sentado nele. O seu rosto brilhava como brilham as pedras de jaspe e sárdio. São duas pedras preciosas, e pedras preciosas brilham muito. E em volta do trono havia um arco-íris que brilhava como uma esmeralda. Esmeralda também é uma pedra preciosa. Que lindo, né? Isso é lindo. Imagine um trono todo feito com pedras preciosas. Crianças, e vocês? Já imaginaram como seria na sua cabecinha o trono de Deus? Nossa, deve ser uma experiência incrível, né? Para uma pessoa ver o trono de Deus. Porque Deus, Ele é santo. Na Bíblia diz que Ele é o santo de Israel. Então, quem se assenta naquele trono é somente Ele, que é santo. Bom, então na Bíblia conta uma história que é de verdade de um homem que teve essa experiência também impressionante de estar diante do trono de Deus. Essa pessoa de quem eu vou contar a história foi um profeta, o profeta Isaías. O profeta Isaías era um homem como nós, um homem qualquer que vivia na terra, não era perfeito, né? Porque Jesus somente que morou aqui na terra que foi perfeito. Ele era um homem que tinha seus erros, que tinha seus pecados, mas Deus escolheu Isaías para dar um recado para o povo. Olha só, Isaías viveu na época do rei Uzias. E no ano que o rei Uzias morreu, foi quando Deus chamou Isaías para ter essa experiência com ele e dar o recado para o povo de Deus. O rei Uzias, ele foi muito importante para o povo de Deus. Ele fazia tudo certo, ele honrava o povo. E na época que o rei Uzias reinou, Judá foi muito próspera em tudo que eles faziam. O rei Uzias ficou sendo rei por 52 anos. Bastante coisa, né, gente? Só que durante o reinado dele, o que aconteceu também foi que o povo de Deus começou a se afastar de Deus. Começou a adorar outros deuses, começou a cometer todos os tipos de pecado que entristecem a Deus. Qualquer pecado entristece a Deus, né? Só que vocês lembram que nós temos conversado sempre que tudo que Deus faz, tudo que Deus é para que a gente fique pertinho dele? Então, quando Deus começou a ver que o povo estava se afastando dele, ele deu um jeito de chamar o profeta Isaías para dar um recado para o povo. E aí, quando tudo isso estava acontecendo, o povo se afastando de Deus e o rei Uzias nem ligou para isso, o que aconteceu? Ele ficou muito doente, com um monte de ferida na pele dele, que se chama lepra, essa doença, e ele acabou morrendo. Então, por um periodinho ali de tempo, o povo ficou sem rei. Então, Deus chamou Isaías
e deu essa visão maravilhosa do trono de Deus, como se Deus mostrasse: eu sou o rei, eu é que governo esse povo. E então Deus levou Isaías até o templo para que ele pudesse conversar com ele. E quando ele entrou no templo, Isaías viu o trono de Deus, que brilhava tanto, brilhava muito o trono de Deus, e as vestes, as roupas de Deus até desciam e chegavam ao templo. Deve ser uma roupa linda que Deus usa para ficar sentado no trono, né? Imagina aí na sua cabecinha. E aí tinham alguns anjos que estavam também ali pertinho de Deus, porque os anjos sempre ficam perto porque eles ficam louvando e glorificando a Deus o tempo todo. E quando Isaías olhou, aqueles anjos, sabem quantas asas eles tinham? Não era só 2, não. Eles tinham 6 asas. Nossa, devia ser uma visão maravilhosa que Isaías estava tendo, né? O nome desses anjos eram serafins. Sabia que os anjos têm nome? Eles têm nome conforme o que Deus quer que eles façam. E os serafins, eles tinham o trabalho desses anjos serafins eram de proclamar a santidade de Deus. Então eles ficavam ali do lado do trono só falando o tempo todo que Deus é santo, né? Então os serafins tinham 6 asas. E 2 asas cobriam os olhos dos anjos serafins. As outras 2 asas cobriam os pés deles. E as outras 2 ficavam o tempo todo se mexendo para que os anjos ficassem voando. Deve ser bom voar, né? Quando a gente for para o céu, será que Deus vai dar asas para a gente voar um pouquinho para saber como é legal? Eu quero! Então, gente, por que os anjos tinham que cobrir os olhos? Porque isso significava que Deus é tão santo, tão maravilhoso, que ninguém é digno de ficar olhando tanto para Deus o tempo todo. E por que eles cobriam os pés? Cobrir os pés significa que você é humilde diante de Deus. Então os anjos estavam dessa maneira, com 2 asas cobrindo os olhos, 2 os pés e as outras 2 voando. E o tempo todo eles ficavam falando: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Que lindo! Eu queria muito estar lá para ver. Isaías foi sortudo, né? De ver essa cena tão maravilhosa. E vocês, crianças, o que vocês sentiriam se estivessem no lugar de Isaías, vendo o trono de Deus e vendo esses anjos dessa maneira, os serafins? Vocês sabem que Deus, ele não gosta do pecado. E o homem se afastou de Deus por causa do pecado. Eles desobedeceram a Deus, Adão e Eva, comeram o fruto que não era para comer e por causa disso entrou o pecado no mundo e hoje o pecado nos separa de Deus. Então, nós que queremos servir a Deus, nós temos sempre que orar e perguntar para Deus se tem alguma coisa que está entristecendo o coração de Deus que nós temos feito, né? Às vezes a gente ora, pede as coisas e não acontece nada. Então tem que pensar, será que eu não estou fazendo alguma coisa, pensando alguma coisa errada, desobedecendo o papai e a mamãe, falando coisas que não agradam a Deus, assistindo coisas que não agradam a Deus? Será que isso não está me afastando de Deus? Então nós temos que pedir para Deus nos mostrar o que a gente precisa pedir perdão para a gente poder chegar mais pertinho de Deus e Ele ouvir a nossa oração. Né? Então, olha só o que aconteceu. Depois, quando Isaías viu toda essa glória, todo esse trono maravilhoso de Deus, ele ficou com medo, porque ele tinha pecado. Ele não era perfeito como Jesus é perfeito. E ele ficou com medo e falou: meu Deus do céu, agora eu vou morrer. Porque
porque a minha vida tem pecado. Os meus lábios são impuros. As coisas que eu falo às vezes, ou deixo de falar, né? Deixa de falar do amor de Deus. As coisas que eu falo são impuros, os meus lábios são impuros. E eu vivo com pessoas que também têm lábios impuros. Ter lábios impuros significa que você está desagradando a Deus de alguma forma. Ou falando coisa que não deve, ou deixando de falar sobre o amor de Deus. Então Isaías ficou apavorado e falou: agora eu vou morrer, porque de tanta santidade que tem em Deus, e ele estava diante daquela santidade toda de Deus, ele começou a enxergar os pecados dele. E o pecado Deus não consegue ficar perto de quem tem pecado. Quando Isaías falou isso, os meus lábios são impuros, os anjos foram lá no lugar do altar, que lembra que a gente sempre fala que as pessoas do Antigo Testamento, eles faziam sacrifícios para Deus, para purificar eles do pecado? E como que era o sacrifício? Geralmente eles pegavam um animalzinho novo, um novinho, né? Tipo um bezerrinho bebê, uma ovelhinha bebê, e colocavam num altar, colocavam fogo, colocavam lenha para pegar fogo, e aquele sacrifício daquele bichinho era para Deus, para que Deus purificasse os pecados das pessoas. Hoje em dia, a gente não precisa mais fazer isso, porque Jesus já morreu na cruz por nós, por sacrifício, para nos perdoar de todos os pecados. Então, na hora que Isaías falou que os lábios dele eram impuros, o anjo foi lá no altar que estava tendo o sacrifício, pegou um pedaço de brasa, na Bíblia diz que brasa, vocês já viram o carvão? Que quando o pai e a mãe fazem churrasco, que a gente vai no churrasco, isso aqui um dia foi um pedaço de madeira que queimou e virou um carvão. Só que não tava assim frio, tô segurando, tá frio. Não, tava quente, tava até meio vermelho assim, de tão quente. O anjo foi lá, pegou uma brasa do altar, lá do templo, e colocou na boca do Isaías. Minha boca ficou preta. E aí ele dessa maneira foi um jeito de dizer: você está sendo perdoado dos seus pecados, Isaías. E Isaías, então, quando ele viu que Deus perdoou, porque ele confessou: nossa, eu não posso estar aqui, eu tenho um monte de pecado, não posso estar diante de Deus. Quando Deus viu que ele estava arrependido, ele pediu para o anjo fazer isso, e dessa maneira Deus falou para ele: você está perdoado. E aí Isaías ficou purificado, né? Então Deus, depois disso, pôde dar o recado para Isaías do que ele deveria falar para o povo. Lembra que eu contei que o povo estava adorando outros deuses, estava fazendo um monte de tipo de pecado? Deus queria que Isaías fosse para eles e dissesse: se arrependam, parem de fazer isso. Deus é santo e é só a Ele que nós devemos adorar. E Isaías entendeu o que Deus queria dele. Deus queria que ele se prontificasse a falar do amor e a falar do arrependimento para as pessoas. Será que Isaías teve medo? Falou: eu não vou fazer isso, esse povo está tudo em pecado, eles nem vão me dar ouvidos, nem vão me ouvir. Não, Isaías prontamente falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Então nós, que também somos filhos de Deus, e hoje temos o Espírito Santo que dá o recado para nós podemos ouvir no nosso coração as coisas que Deus quer que a gente faça. Primeiro de tudo, temos que nos arrepender das coisas erradas que temos feito, das desobediências, das brigas, das reclamações. E depois disso, que Deus nos purifica de todo o pecado através de Jesus, né? Nós cremos que Jesus morreu na cruz para purificar o nosso pecado. Nós não precisamos de uma brasa, de um carvão quente na nossa boca para nos purificar, porque nós temos Jesus, Ele já fez o sacrifício por nós. Então, se nós estamos livres do pecado e temos a missão
de falar do amor de Deus para as pessoas, falar do arrependimento, o que nós temos que falar? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Quer dizer, pode vir, eu estou aqui para o Senhor me enviar para falar do teu amor para as pessoas. Então, nós temos que obedecer aquilo que Deus quer que a gente faça. E também temos que ser santos como Deus é santo. Uma vez, Deus falou com Moisés sobre todas as leis que ele queria que os homens obedecessem. E todas essas leis, Deus quer que a gente obedeça porque Ele quer que a gente seja como Ele é, como Jesus é. Ele é santo e Deus quer que a gente seja santo também. Na Bíblia diz que Deus pediu para Moisés, depois que ele deu todas as leis, para falar para ele, para as pessoas, obedeçam essas leis, porque vocês devem ser santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Então, esse é o recado que Deus dá para nós. Ele é o Santo de Israel e nós temos que buscar a santidade para sermos bem parecidos com Jesus. Um beijo, crianças, Deus abençoe e até a próxima história.